governo dos Estados Unidos acabou de fazer uma coisa que ele quase nunca faz. Ele abriu os arquivos secretos. Não os arquivos de fachada, não aqueles documentos sem graça que liberam só para parecer transparente. Os arquivos de verdade, os sobre OVNIs. E o mundo inteiro prendeu a respiração, porque, por um momento, parecia que finalmente íamos ter a resposta para a pergunta mais antiga da humanidade: será que estamos sozinhos? Só que aconteceu uma coisa estranha. Os documentos foram liberados e não explicaram absolutamente nada. Na verdade, eles conseguiram a façanha de deixar tudo ainda mais confuso do que já estava. E é exatamente aí que essa história fica interessante. Mas para entender o tamanho disso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Durante décadas, pilotos militares relataram a mesma coisa, repetidas vezes em países diferentes, sem combinar entre si. Objetos no céu que se moviam de um jeito que simplesmente não deveria ser possível. Sem asas, sem motor visível, sem chama, sem rastro de calor, sem nada que explicasse como aquilo se sustentava no ar. E o mais perturbador, essas coisas faziam curvas e aceleravam a velocidades que esmagariam qualquer ser humano que estivesse lá dentro. Por muito tempo, isso foi tratado como piada. Quem dizia ter visto um OVNI virava motivo de chacota. Perdia emprego, perdia credibilidade, virava aquele tio doido da família. O assunto era empurrado para debaixo do tapete com força. Até que algo mudou. Os próprios militares começaram a confirmar os vídeos. Imagens oficiais, gravadas pelas câmeras de caças de combate, mostrando exatamente o que os pilotos descreviam há anos. De repente, a piada não era mais tão engraçada. Porque se ninguém sabe o que são esses objetos, e eles estão voando livremente no espaço aéreo militar mais protegido do mundo, isso deixa de ser curiosidade e vira um problema sério de segurança nacional. Foi então que veio a grande promessa. Em 2026, o governo anunciou que ia liberar tudo. Tudo o que sabia, tudo o que escondeu, tudo o que coletou ao longo de todos esses anos. E a imaginação das pessoas explodiu. Todo mundo esperava fotos de naves, talvez corpos, talvez mensagens, alguma prova definitiva que finalmente encerraria o debate de uma vez por todas. Mas o que saiu foi bem diferente. Centenas e centenas de páginas, e a maioria delas tarjada de preto, frases inteiras apagadas, nomes escondidos, datas removidas, localizações censuradas. O documento existe, você pode segurar ele na mão, mas justamente a parte que importa, você não pode ler. É como receber um livro de mistério com o último capítulo arrancado. E o pouco que dava para ler dizia basicamente o seguinte: alguns desses casos têm explicação, outros nós não fazemos a menor ideia do que sejam. Para. Pensa nisso por um segundo. O governo mais poderoso e mais bem equipado do planeta admitiu por escrito, num documento oficial, que existem coisas voando no nosso céu que ele não consegue explicar. Agora, para ser justo, parte dos casos realmente tinha explicação. Alguns objetos foram identificados como drones. Outros eram reflexos de luz, balões meteorológicos ou simples falhas das câmeras. Isso é normal, acontece. Mas mesmo depois de tirar tudo isso da conta, sobrou-te um grupo de casos que continua, até hoje, sem nenhuma explicação lógica. E é nesse buraco que mora todo o mistério. Porque, quando você para analisar, só existem duas possibilidades reais. E o detalhe é que as duas são igualmente perturbadoras. Possibilidade número 1. Realmente não é coisa deste mundo. Algo, vindo de algum lugar lá fora, está nos observando há décadas. E o mais assustador dessa hipótese não é nem a ideia em si, é o fato de que, se for verdade, o governo está admitindo que não tem controle nenhum sobre a situação. Eles não sabem o que é, não sabem de onde vem e não sabem o que querem. Possibilidade número 2. É tecnologia secreta feita por humanos. Talvez de uma potência rival. Talvez do nosso próprio país, em algum programa tão sigiloso que nem o resto do governo tem acesso. E nesse caso, esconder a verdade não seria paranoia, seria estratégia. Você jamais entregaria sua arma mais avançada de bandeja para o mundo inteiro ver. E aqui está o padrão que ninguém comenta, mas que é impossível ignorar. Repara numa coisa:
Toda vez que eles liberam um arquivo, eles respondem uma pergunta e criam outras 10 no lugar. É quase como se a transparência fosse calculada milimetricamente. Mostra-se o suficiente para parecer honesto, mas esconde-se o suficiente para manter o controle da narrativa. E quem fica espremido no meio disso tudo? A gente, o público, sem provas o bastante para acreditar de vez e sem provas o bastante para descartar e seguir a vida. Os céticos olham para esses arquivos e dizem: viu? É tudo drone e câmera ruim, eu não disse? E os que acreditam olham para os mesmos arquivos e dizem: viu? A verdade está sendo enterrada bem na nossa frente. E aqui está a parte mais genial e mais frustrante de tudo. Com esses documentos, do jeito que foram liberados, os dois lados continuam tendo razão ao mesmo tempo. Ninguém ganha o debate. Ninguém perde. Ele simplesmente continua, alimentado pelo próprio mistério. Então, no fim das contas, a pergunta mudou. Não é mais: será que OVNIs existem? Essa pergunta, de certa forma, já foi respondida. Existe alguma coisa. A gente só não sabe o quê. A pergunta agora é muito mais incômoda. Se o governo realmente não sabe o que são esses objetos, por que tanto esforço, tanto sigilo, tanta tinta preta para esconder uma coisa que eles próprios não entendem? E por outro lado, se eles sabem exatamente o que é, por que, depois de tantos anos, ainda não nos contaram? Talvez a resposta nunca tenha estado nos arquivos que eles soltaram. Talvez ela esteja esse tempo todo exatamente nas partes que eles fizeram questão de apagar. E é aí que eu jogo a pergunta para você. O que você acha que está por trás disso? É tecnologia secreta feita aqui mesmo na Terra? Ou é algo que veio de muito, muito mais longe? Desce até os comentários e me conta a sua teoria. Eu leio todas. E se você curte mistério, deixa a sua sugestão do que você quer ver no próximo vídeo. Se inscreve no canal e até a próxima!